Bom, pessoal, a gente está aqui de volta com a nossa parte 2 da discussão sobre autoritarismo e direitos sociais no Brasil. No final do outro vídeo, a gente estava falando um pouco do contexto internacional na época da ditadura militar do Brasil, então das outras ditaduras que existiam na América Latina. E aí eu queria que o professor Marcelo agora falasse um pouquinho mais desse contexto internacional, não só da América Latina, no momento das ditaduras da segunda metade do século XX. Bom dia, gente. Ou boa tarde, depende do horário, né? Que vocês estiverem. Ou boa noite. Ou boa noite. Então, esse contexto mundial, né, no período da ditadura no Brasil, não só no Brasil, mas na boa parte da América Latina, ele corresponde ao que a gente chamou de Guerra Fria, né? Tão conhecida Guerra Fria. E interessante notar a relação que os Estados Unidos estabeleceu com os países da América Latina, sobremodo, de forma a induzir políticas, a impressionar, né? Políticas que buscavam blindar de alguma forma a influência soviética e até cubana, né? Lembrem também que Cuba passou por um processo revolucionário e guerrilha, né? E tanto a guerrilha camponesa como a guerrilha urbana e a influência soviética, que buscava também estabelecer algumas alianças ao redor do mundo, eram discutidas na Casa Branca, né? E uma forma de conter esses avanços, segundo a política externa dos Estados Unidos na época, com a criação, e a CIA foi acionada algumas vezes para isso, com a criação de ditaduras militares, ao ponto de proibirem estabelecimentos de contatos entre os próprios países. Cuba tinha uma ligação com a Nicarágua, por exemplo, só para ilustrar, de envio de médicos, né? E foi rompido com a interferência dos Estados Unidos na época do governo de Reagan. Só para ilustrar, então os países eles mantinham ligações diretamente ou com a União Soviética ou com os Estados Unidos. E os Estados Unidos ele sempre buscou blindar na América Latina, sobremodo, essa influência soviética e o medo, né, que se deu do comunismo. Mas eu não vou falar aqui do que seria o comunismo, porque aí teria uma aula só sobre isso. Mas é importante destacar que o comunismo para os Estados Unidos ele sempre foi visto como o eixo do mal que a gente fala hoje, né? Sempre foi visto como um inimigo a ser combatido e ligado à ideia do stalinismo, né? Ele sempre foi relacionado, visto como o modelo soviético stalinista, especificamente. Não sei se vocês querem comentar alguma... Não, eu queria jogar uma outra pergunta para você. Menos que Paixão quer comentar? Não, um adendo aqui à boa observação que o Marcelo faz acerca desse medo do tal do anticomunismo. E aí poderia acrescentar também os aspectos econômicos e políticos, Marcelo, os aspectos morais, né, que o comunismo desperta no sentimento do norte-americano médio e do brasileiro desde pelo menos a revolta comunista, né, de 1935. Quer dizer, há um temor do comunismo que também é moral, né, no sentido de que o comunismo critica fortemente a perspectiva religiosa, em particular a judaico-cristã, e o comunismo critica veementemente a estrutura da família burguesa, né? Então são dois valores que vão de certa forma aí confortar o sentimento político conservador, né? Eu queria jogar uma outra pergunta para o Marcelo, que tem muito a ver com o que se fala sobre ditadura militar no Brasil hoje em dia, que é: a ditadura teve corrupção?
Pois tem uma ideia, né, de que a ditadura foi um governo tecnocrata, né, um governo pensado a partir de um planejamento tecnocrata, técnico. Contudo, é muito difícil a gente dizer que existe neutralidade, mesmo dentro de um gerenciamento técnico, né? Porque, no fundo, tudo é político dentro de uma gestão governamental ou uma política de Estado até. Pois tem hoje, né? Então, acho que sobremodo o pessoal da história, né? Que tem pesquisado a ditadura, tem trazido com a liberdade maior que nós temos hoje do que em relação à década de 60, né, de pesquisar, várias denúncias sobre corrupções, né, de grandes obras, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, a própria usina, há várias usinas, né, várias usinas. A gente tem a usina do Curuí, Balbina, várias verbas, milhões foram investidos. A própria usina de Itaipu, a rodovia transamazônica, várias obras, no qual muito dinheiro mesmo foi envolvido e nós não temos não tínhamos, na verdade, uma transparência, né? E quem denunciava na época ainda corria risco, né? Porque você não tinha nenhum tipo de garantia de que você poderia sair vivo diante de uma denúncia dessa, numa ditadura. Eu queria só fazer um adendo sobre isso que você está falando, e também pensar como que, por mais que hoje a gente tenha possibilidade de pesquisa, de acessar alguma documentação que evidencia esses esquemas de corrupção, desvio de dinheiro e ocultamentos variados nessas grandes obras públicas, como, por exemplo, até o número de trabalhadores mortos nessas obras e tal. Mas o problema para os historiadores que estudam a ditadura militar ainda hoje é o próprio acesso à documentação. Então, quando a gente fala dessas denúncias de corrupção, principalmente nas parcerias público-privadas, a documentação sobre esses envolvimentos ainda foi muito ocultada pelas empresas, pelo Estado, então ainda é muito difícil ter acesso aos documentos. E aí os pesquisadores que trabalham com essa temática, eles apontam justamente, assim, além do que já tem de evidência da documentação que está acessível, como que o ocultamento desses outros documentos também revela que tem algo a esconder, né? Então, é importante a gente pensar nisso, o quanto que ainda hoje a gente não conseguiu acessar sobre a ditadura por ser um episódio ainda recente da história, por ter ainda gente viva que esteve atuando na época e tal. Boa parte dos documentos ainda são sigilosos, né? Sobremodo nas Forças Armadas. E o engraçado é que não só nas Forças Armadas, né? Você tem documentos que até sobre a dívida pública que o governo contraiu, e não só o governo, mas empresas, e depois é bom falar sobre isso, no qual a gente não sabe quem são os credores, porque eles se baseiam na ideia de sigilo, de privacidade. Então, o Brasil, nós pagamos uma dívida pública desde a ditadura, né? Que a gente não sabe quem são os acionistas, os credores, quem está recebendo esse dinheiro. É incrível isso. Eu queria aproveitar e pedir para você falar mais sobre isso, pensando o seguinte: o Brasil sai da ditadura militar dos anos 80 numa profunda crise econômica. Então, o que historicamente já colabora para uma compreensão de que a ditadura não foi boa para o país, nesse sentido, né? Se a principal marca que deixa é também uma profunda crise econômica. Aí eu queria que você comentasse esse aspecto, considerando a dívida externa, a dívida pública. Pois os dados aqui, né, indicam o seguinte:
Em 68, para ter uma ideia, o Brasil tinha uma dívida externa de 4 bilhões de dólares. Ela foi crescendo tanto que em 2015 chegou a 545 bilhões. O mais engraçado e irônico, na verdade, né, nesse sentido, é que o Brasil ele conseguiu pagar por diversas vezes essa dívida, mas ela aumenta, ela vem aumentando. Aí eu vou falar aqui só rapidamente um pouco sobre isso. O contexto na Guerra Fria, o contexto da ditadura no Brasil foi um contexto que os agentes financeiros se aproximaram muito do governo brasileiro. Esse período foi um período de empréstimos externos como principal fonte de financiamento aqui no Brasil. A União começou a concentrar toda a administração dos recursos. Inclusive, também um outro ponto, né, que a gente tem que pensar. Como esse federalismo, né, já que a União está concentrando tanto, e vai piorar isso. Em 64, o Brasil ele passou para os bancos todas as atividades de tributos, que antes não eram dos bancos, eram de coletorias. Né? Havia uma abundância de créditos internacionais, boa parte conduzido pelos Estados Unidos, para esses empréstimos serem feitos para os países mais pobres. Mas condicionando, porque se você está em dívida, você não está apenas devendo dinheiro, você está devendo favores. A grosso modo seria isso. O próprio FMI, o Banco Mundial, eles foram criados na década de 40, né, 50, eles vão agir desse modo. O empréstimo condiciona requisitos para o país seguir. E aí eu vou te dar um exemplo daqui a pouco. Outro ponto interessante é o seguinte: a dívida pública externa do Brasil, ela vai crescendo, né? E aí vai para a década perdida, no qual a gente tem a década de 80, né? Desemprego, inflação, uma série de problemas. Porque o Brasil ele vai contrair grandes somas de dinheiro, grandes empréstimos. E, além disso, ele vai permitir que os estados possam aumentar suas dívidas, principalmente a partir de 87. Eles vão permitir que essa margem de endividamento dos estados federados possam aumentar. E aí entra mais aí o papel do Banco Mundial, do FMI, Fundo Monetário Internacional. Na década de 90, existe um refinanciamento da dívida dos estados com a União. E aí é um paralelo interessante que hoje está sendo feito isso. O governo ele está refinanciando ainda não, mas ele deu uma pausa na dívida dos estados por conta da crise, mas que tudo indica que vai ser refinanciado de novo. O problema desse refinanciamento é que sempre aumenta a dívida, ela é muito, muito elevada. No refinanciamento, a dívida ela pode duplicar. Na década de 90, quando teve esse refinanciamento, a dívida dos estados ela correspondia a 45%. E 55% eram dos bancos, dos passivos das dívidas dos bancos estaduais, no qual o FMI recomendou privatizá-los. Ou seja, os estados, como estavam devendo para a União, quando eles entraram na política de refinanciamento, eles praticamente dobraram sua dívida, porque eles passaram toda a estrutura de funcionários, da recente modernização dos bancos, das agências, do caixa dentro dos bancos, foi repassado para empresas privadas. E a dívida desses bancos... Pergunta, só para ver se eu estou entendendo. Então, a gente pode dizer que a maioria dessa dívida hoje, ela já não é a dívida real, ela é os juros, ela é formada pelos juros em cima da dívida original. Não é uma dívida real, é inconstitucional, porque é juros sobre juros. Você não tem uma transparência, porque os credores eles são sigilosos. Há uma série de irregularidades. Você tem juros abusivos,
você tem atualização monetária automática e cumulativa, você tem comissões, encargos. Por exemplo, hoje os bancos eles recebem 1 trilhão, mais de 1 trilhão, 1,2 ou 3 por ano, de um repasse que não é obrigatório. Porque eles justificam esse repasse como? Eles dizem que existe uma sobra nos bancos, que é nosso salário, nossa poupança é pública, e os bancos são recompensados por isso, diariamente. Essa é a política do Banco Central. Então, há uma série de irregularidades. E só para fechar a parte lá dos bancos estaduais, na verdade, o refinanciamento obrigou os bancos, os estados, a privatizarem os bancos. Serviu para isso apenas. E aumentarem as suas dívidas ainda mais. E o interessante notar que essa dívida ela é paga para a União, que paga a dívida pública. E compromete hoje 40% aproximadamente do orçamento da União, no qual se justificaria todas as reformas, o arroxo, toda a contenção de gastos, inclusive indo até o teto dos gastos, né, recentemente, corte no orçamento, no qual tudo tem origem numa dívida que é inconstitucional, uma dívida que de ser paga na prática também, né? Pois é, ela não foi feita para ser paga. É essa a questão. A dívida dos estados, depois de vários refinanciamentos, saltou de 14 bilhões em 2009 para 108 bilhões. Só para você ter uma ideia. E continua sendo paga. Então, a gente já pagou há muito tempo essa dívida. Então, no fundo, a dívida pública, que deveria funcionar como um financiamento do Estado para complementar necessidades que são coletivas, públicas, na verdade, ela serve como um instrumento de uso privado dos bancos e instituições financeiras para seu próprio financiamento e rendimento especulativo, em detrimento das necessidades coletivas, sociais. Todo mundo paga uma dívida no qual a gente não tem nenhum tipo de contrapartida. Atualmente ainda foi liberado mais 1 trilhão para os bancos para eles emprestarem com juros a bem entenderem aos comerciantes, aos empresários, pequenos comerciantes, etc. Então, você, ao invés de ter uma política social no qual o Estado assuma essa função, você repassa aos bancos que eles não têm nenhum tipo de compensação social, não tem nenhum tipo de retorno social. Esse é o problema da dívida pública. E aí esses mecanismos, né, de uso privado do Estado, né, que no fundo é isso, ele precisa, né, cessar. E para isso você tem instrumentos jurídicos, institucionais, legais, como a auditoria transparente e democrática dessa dívida pública, que compromete quase metade do orçamento da União, no qual você compromete também, por tabela, todos os estados, que eles são pressionados a pagarem a União, que paga a dívida pública. É um efeito em cadeia. E, por consequência, estados e municípios, né? Então, eu queria pegar esse gancho para chamar atenção para um ponto que talvez o professor Marcos possa complementar também. Quando a gente fala em diferentes processos históricos ou na história do autoritarismo na política brasileira, também é interessante observar como que na nossa história política, como a gente fala de um país de proporções gigantescas, né, de um território imenso, também entra em disputa constantemente nessa história política justamente o conflito de poderes entre as federações e a União. Então, como que é constante ou é recorrente, não sei se é a palavra certa, que a gente viva uma disputa de poderes entre um poder mais descentralizado, em que os estados teriam mais autonomia, e um poder mais centralizado. E aí, para trazer essa discussão
jogo pro Paixão, porque é uma discussão que vem de um autor que a gente já comentou no outro vídeo, que é o Zé Murilo de Carvalho, a construção da cidadania no Brasil. Ele coloca isso como uma questão presente desde o Império. Então, desde da construção do país mesmo, do Brasil no pós-independência, como que essa disputa se coloca. Você acha que faz sentido esse debate? Sim. Agora, quero fazer uma ponderação com as observações do Marcelo e tentar encaminhar algo no sentido do que você pergunta. É interessante ouvir Marcelo falando sobre esse processo que começa na ditadura, né? Uma dívida que, ou pelo menos, ele tem mecanismos muito próprios na ditadura e começa a ser essa bola de neve mesmo, e da importância que tem os instrumentos de fiscalização, participação, de vigilância, os mecanismos institucionais, e de como a chamada democracia ela possibilita esse espaço de monitoramento, né, das contas públicas mesmo. Então, por mais que se fale da possibilidade de um regime duro conseguir conduzir determinadas pautas de uma maneira mais eficaz, porque não precisaria consultar várias instâncias organizativas, institucionais, burocráticas, ao mesmo tempo se esquece que o que seria a virtude, entre aspas, desse tipo de governo é justamente o vício, né? Porque diante de uma possibilidade de conduzir as pautas de uma maneira mais célere e centralizada, já para fazer o gancho com o que você disse, eu também tenho uma possibilidade de ocultamento dos desfeitos e dos desmandos, todos eles, né? E aí é alarmante que só bem recentemente a gente possa ter aí, recentemente do ponto de vista da história republicana, né? A gente possa ter um acompanhamento público das contas públicas, engraçado até. Então, isso só salvaguarda como a democracia, mesmo como horizonte, ela ainda coloca uma possibilidade, vou chamar aqui, metodológica, no sentido de participação mais eficaz. O que você pergunta, Elisa, o Zé Murilo fala e é um tema da sociologia política, é um tema espinhoso também, porque passa na discussão da administração pública, de como dá a relação entre as federações e o governo central, né? E aí fala-se muito sobre a qualidade desse pacto federativo, né? De como ele pode se articular. Veja se eu conduzo no sentido do que você pergunta, ou se eu estou desviando aqui. Mas me remete exatamente à viagem de como a gente poderia pensar a rearticulação do pacto federativo no Brasil, tendo em vista que estados e municípios reclamam, demandam muito que não tem autonomia diante dos desígnios do nosso presidencialismo, que tende a ser centralizador, no sentido, sobretudo, fiscal, né? No sentido fiscal, principalmente. Poderíamos ir por aí. Eu confesso que eu não tenho muita bagagem para pormenorizar esse aspecto do federalismo, mas tem um outro viés nesse debate, e esse eu me sinto mais confortável para discutir, que é, antes de pensar o arranjo institucional, é o vetor moral que esse arranjo institucional terá. E aí eu acho que bate bem com o que o Marcelo fala. Afinal de contas, a quem serve as despesas do Estado? A que serve a captação de recursos do Estado? Então, do ponto de vista de um Estado social, me interessa muito mais discutir mecanismos de distribuição e de participação popular nas diferentes instâncias do que necessariamente numa redistribuição do poder. Não digo que você diz isso, mas só para a gente pensar nesse viés, numa redistribuição meramente burocrática de descentralização do poder para a mão das instâncias administrativas dos estados e municípios. Então, talvez seja mais profícuo pensar na repactuação, né, da divisão dos poderes, mas principalmente como esses poderes poderiam ser distribuídos para setores não governamentais. Eu me refiro ao poder decisório, como gastar o dinheiro. E isso é moral, principalmente é moral. Quando Marcelo fala sobre
não é só econômico. E se a gente conseguir introduzir essa dimensão da moralidade na distribuição das despesas e dos custeios públicos, a gente já avança bastante. Porque até então você tem a ideia de que é uma discussão meramente técnica. Então eu faço uma planilha que inviabiliza a participação de um movimento social e no processo decisório, entende? Então, se a gente pensar no vetor moral, eu acho que o rearranjo do Pacto Federativo ele se torna mais humanizado. Se eu pensar nesse rearranjo, retirando o vetor moral, eu posso ter apenas uma distribuição de poderes dentro das mesmas instâncias burocráticas e protetivas, sabe? Acho que... interessante. Pode falar. Não, é rapidinho. É interessante perceber que, nos últimos anos, os estados e municípios têm assumido vários serviços públicos que antes não eram obrigatórios, né? E, ao mesmo tempo, tem se desonerado ao exemplo do um imposto lá de exportação, não me lembro. Mas ele tem deixado de arrecadar algumas taxas, alguns impostos e assumido outros serviços. E aí praticamente todos os estados do Brasil se queixam, né, de problemas de pagamentos dos servidores, né? O Rio Grande do Sul, Sergipe, Rio de Janeiro, praticamente todos os estados, porque eles são pressionados pela União. Outra coisa interessante, só para pontuar, chegou-se ao ponto de que alguns estados começaram a pegar empréstimos do Banco Mundial para pagar a União, porque os juros ainda era melhor, imagine, do que um empréstimo com a União. Eu acho que quando o Paixão fala dessa dimensão moral, eu entendo do gasto, da dimensão moral dessa análise do funcionamento da vida pública, digamos assim, né? Eu entendo isso como um redimensionamento da participação e da vida política, né? Porque eu acho que quando tudo isso fica muito abstrato, a gente não entende como funciona, né? Então, tipo, quando a economia é uma grande abstração, o gasto público é uma grande abstração e a gente não consegue enxergar exatamente como que isso está sendo feito. Então, acho que um ponto para reconectar, né, com o que a gente estava falando e com o que o Baixão estava falando, é um pouco isso, como que a democracia ainda com todas as suas falhas, né, ainda é um mecanismo da gente tentar ficar a par do funcionamento da vida pública, né, da vida pública e política, e aí pensando de novo nessa discussão de cidadania, né, se a gente pensa todos nós como cidadãos e, portanto, capazes ou com o direito de estar a par de como funcionam as regras da sociedade, né? E aí as regras no sentido econômico, político, social, civil, etc. E aí, para a gente tentar se encaminhar para o fim, eu queria fazer esse meu comentário final, de jogar para vocês, e comentar isso, na verdade, como que o período da ditadura militar ele traz a suspensão dessa participação da vida pública em vários aspectos, tanto pelas torturas, pela suspensão dos direitos políticos, pelas prisões arbitrárias, mas também por essa ausência de participação ou de ciência da vida pública num sentido mais amplo, né? Então, tipo, a gente, além de ter os direitos individuais suprimidos, como nos é furtado o direito de saber o que acontece em diversas esferas. E aí, quando a gente pensa assim, a censura à imprensa no período ditatorial, essa censura ela aconteceu de diversas maneiras, né? Tanto em não se poder falar sobre desaparecidos políticos, ou se a gente pega no contexto de agora, não se poder falar sobre epidemias. A gente tem um caso emblemático de uma epidemia de meningite em 1974, que não pôde ser noticiada, e aí quanto que ela se agravou por conta disso, ou não se poder falar sobre o funcionamento da arrecadação pública, da dívida. Então, como que várias esferas da sociedade saem prejudicadas. Esse é o meu comentário final. Queria que vocês fizessem de vocês também. Vou comentar rapidinho, então, não? Posso? Então, diante do cenário, né,
pensando em possibilidades urgentes, né, institucionais, que são possíveis de forma jurídica, eu acho que a gente tem pelo menos três medidas. Aí a gente tem que acompanhar isso. A auditoria transparente e democrática dessa dívida pública, porque aí você consegue, a partir de uma triagem, saber o que realmente foi pago e o que não é legal. Só a título de exemplo, no Equador, eles fizeram uma auditoria que diminuiu 70% da dívida externa, inclusive com participação a participação de Maria Fatorelli, né? Segunda medida, cobrança das sonegações, das grandes sonegações, que o Brasil tem bancos, grandes empresas que sonegam muita grana. E terceira medida, taxação de grandes fortunas, que outros países têm e no Brasil não se tem. Só aí você consegue ter muita margem para se pensar em políticas sociais, políticas na saúde, políticas na educação e etc. Então, são decisões políticas, né? Marcos Paixão. Eu penso, à medida que a gente fala, é inevitável eu não comparar com como eu absorveria essa informação, esse debate que a gente está tendo aqui quando eu tinha lá meus 18, 19, 20 e poucos anos, né? Eu ficaria olhando assim e possivelmente ou não ligaria muito, faz parte um pouco da perspectiva de parte da juventude, é natural, né? Faz parte se preocupar com outras histórias, ou ficaria perguntando onde é que eu entro nessa história, assim, porque a ideia de participação, e aí que eu quero chegar, como direito, ela é para o jovem, em geral, no Brasil, e sobretudo o jovem da periferia, ela é tão exótica que falar em participação soa estranho, fora de propósito. E talvez esse seja um dos legados mais tristes deixados pela ditadura. Muita gente, os antigos, né, os nossos pais, parte deles nem percebeu exatamente essa transição, porque a alienação, no sentido da destituição, né, do estar fora, do ter sido retirado de direitos básicos, como a circulação na rua, um estado repressor policialesco, sempre foi tão intensa e tão presente que participar sou estranho e não a ausência da participação. Então, quando um governo apresenta medidas tecnocráticas de decisões arbitrárias, para uma parte da população isso não soa estranho, porque estranho é participar. Na nossa história republicana, estranho é o povo participando. Então, você não tem nenhum tipo de resistência muito forte da massa da população, eu me refiro ao volume da população, quando o governo, nos seus primeiros meses de mandato ali pleno, ele com a canetada, extingue vários conselhos, né? Conselhos que são as instâncias participativas da sociedade civil por excelência. Então, eu não quero... Parece que eu estou aqui jogando para cima nosso debate, mas ele é importante, o registro é muito importante, mas a gente também não pode, em momento algum, retirar de nós, produzimos discurso, conversa, né, análise, a percepção de que esse debate tem que deixar de parecer exótico, né? Que participação ela não é só um desejo pensados por intelectuais orgânicos para uma população, que participação de fato é vida, né? Diz respeito a um momento como esse de agora, diz respeito a como gastar o dinheiro público. Então, a população pode sim tomar pé dessa participação. Eu não estou aqui burocratizando processos, não. Está todo mundo em casa acessando telefone, uma parte grande da população está acessando celulares, e a gente já tem aí vários lugares onde o referendo é utilizado pela via digital. O que é que você acha, população? Como eu devo gastar isso ou não? Quer dizer, isso não é burocrático, não é burocrático. Quem fala sobre isso é um cientista político, Giovanni Sartori, né? Ele chama de democracia de referendo.
a possibilidade de algumas decisões muito contundentes serem tomadas a partir das plataformas tecnológicas. Então, vamos pensar sobre isso, dizer, você que está em casa precisa realmente saber que a sua ideia, o que você pensa, pode ser levado em conta pelo governo, que isso não é nada exótico, não é nada para além das possibilidades reais, isso pode ser feito. A sua palavra é importante e você não precisa ter um domínio estritamente técnico para saber que, de repente, a comida é mais importante do que pagar os juros. Não precisa. Quer dizer, é uma perspectiva moral. Então, eu acho que fica aí um monte de deixa para a gente discutir nos próximos vídeos. Bom que estão surgindo os temas. Então é isso. Obrigada, gente. Até a próxima, né?